importante, como o Felipe também ressaltou já na reportagem, pelas mortes também registradas, né? Em Campinas, 4 mortes confirmadas ontem pela Secretaria de Saúde, novas mortes, né? Total aí de 33 óbitos por influenza neste ano, que já é mais do que o total de mortes por gripe no ano passado aqui na cidade. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Elda Mota, ela que é médica pediatra da Secretaria de Saúde de Campinas e participa aqui ao vivo conosco. Doutora Elda, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, doutora, a gente sempre está aqui reforçando esse apelo, né, em relação à vacinação. Muita gente fala, mas as pessoas tomam vacina contra a gripe, tem gripe mesmo assim, só que a intenção da vacina é justamente prevenir formas graves da doença, né? Exatamente. Quando a gente vê as estatísticas, realmente a pessoa não deixa de ter quadros gripais, né? Não necessariamente por causa de influenza, mas a grande importância da vacina é reduzir as hospitalizações e principalmente os óbitos por influenza. E realmente reduz, né? Dos 33 casos de óbito que nós tivemos este ano, apenas 3 tinham vacina. E esses 3 tinham comorbidade, ou seja, tinham fatores de risco para ter a doença de forma mais grave, né? Os demais, nenhum tinha vacina, né? Já mostrando aí que tem uma importância a vacina sobre os óbitos, né, por influenza. Doutora Elda, sobre esse número que foi passado agora há pouco na reportagem, né, que o governo federal não vai mandar mais doses, mas Campinas tem o suficiente para todos os públicos, até por essa cobertura baixa que a gente tem até agora? Sim, exatamente. Quando a gente já recebe um montante quantificado em cima dos públicos-alvo, né, dos grupos de risco para evoluir para as doenças graves, né? Então, são as gestantes, as puérperas, os idosos, né? Os idosos são sempre, desde que se introduziu a vacina de gripe nesse país, foi pensando no público dos idosos, mas as pessoas que têm comorbidade. Então, sim, a gente tem um quantitativo que seria suficiente para vacinar as pessoas desses grupos, né? Ou seja, sem impactos para Campinas por hora essa mudança, né, doutora? E até falando dessa baixa cobertura vacinal que o Guarizo citou, chama a atenção o número de gestantes, né, que está bem baixo, só 36% delas se vacinaram contra a gripe e é um grupo bastante vulnerável, né? Sim, infelizmente, sempre foi um grupo, historicamente, que tem uma baixa adesão. Não sei se é pelo medo, a gente sabe que tem muita fake news, é um período que a pessoa fica extremamente sensibilizada, né, com medo de tudo, mas é super importante, né, justamente um dos grupos de risco, tanto a gestante quanto as puérperas, né, que são aquelas pessoas, logo aquele período, que as mulheres logo após o período do parto, né, até 42 dias, elas estão mais vulneráveis, necessitam realmente a vacinação, inclusive para proteger o bebê quando chega, né? Porque aí ela não pegando gripe também não passa para o seu bebê, né? Então, é um grupo bem importante. A gente sempre orienta até os obstetras também a informarem sobre a vacina, a segurança da vacina e a necessidade de tomar essa vacina nesse período. E as crianças que não são recém-nascidas, doutora Elda, mas que elas convivem muito na escola, por exemplo, né, com outras crianças que acabam passando o vírus uma para outra, né? Isso acaba acontecendo muito e é um público vulnerável, é um público que tem a necessidade da vacina igual ou mais que outros grupos? É maior do que os outros grupos, né? Até hoje a vacina, os grupos prioritários até 5 anos, atualmente está aberto para todas as faixas etárias, mas a gente tem que pensar exatamente isso. A criança que frequenta a escola, ela acaba ela pega na escola e traz para dentro. Então, se a gente tem um bebezinho, por exemplo, e tem uma criança maior, é muito importante vacinar essa criança maiorzinha, primeiro para ela própria não ficar doente, mas como também para ela não levar. E a gente tem que também pensar dessa forma para todos os grupos. Então, se eu tenho um idoso em casa, se eu tenho uma pessoa que tem uma comorbidade, então os cardiopatas, os pneumopatas, é interessante que a família, as pessoas que convivam com essas pessoas, né, esses pacientes que têm risco, né, de ter uma doença gripal mais grave, se vacinarem para não pegar influenza e acabar passando para os seus parentes. É bem importante, né? Inclusive é por isso que os profissionais de saúde se vacinam, né? É obrigatório para o profissional de saúde pensando nisso, porque a gente acaba sendo um carregador desse vírus, né? E tendo contato com pacientes, com pessoas que são vulneráveis, a gente acaba sendo de risco para a transmissão, né?
Doutora, e nós temos nesse ano aqui em Campinas mais mortes, né, por influenza até agora, até o mês de julho, que o total do ano passado, até agora 33 mortes. A gente tem falado bastante aqui da diferença desse inverno, né, que a gente está vivenciando, que tem sido um inverno mais rigoroso, mais frio do que nos anos anteriores. Essa questão climática, ela também influencia? Sim, na realidade, vários fatores, né? Um é a vacina, cada vez maior a descrença na vacina, né? A gente vê que só vendo o grupo de óbitos, né? O quantos que não estavam vacinados. Esse inverno mais rigoroso, você vê, a gente está com as 6 semanas já, né? Com um friozinho razoável, né? Então as pessoas ficam mais aglomeradas, tem mais o risco de pegar um resfriado e daí evoluir para uma gripe. Outro fator é que a gente tem muitos idosos também, né? E tem um outro fator que parece não chama muita atenção, mas que também deve ser citado. Hoje em dia a gente também aumentou muito a capacidade de fazer o diagnóstico, né? Então vários hospitais, vários serviços já contam com aqueles painéis virais, então a gente também aumentou a possibilidade de diagnosticar que aquele quadro gripal seja causado por influenza. Então isso também é um fator que pode ter colaborado aí para a gente ter esse aumento por mortes, né? Porque a gente diagnostica mais por influenza. Mas o inverno, com certeza, bem diferente do ano passado, né? Que a gente teve alguns dias de frio ano passado. Sim, poucos, esse né? Ano aí esse ano a gente já está correndo aí mais de mês, né? Com um friozinho bem razoável, né? Com certeza. Doutora Elda, quando chegou a H1N1 lá em 2009, por aí, 2008, 2009, houve também uma corrida para vacinação, né? E parece que as pessoas, depois da pandemia da Covid, nos últimos anos aí, acharam que a gripe é uma doença menos, não sei se menos contagiosa, mas menos perigosa. Isso é verdade? É porque esse número também tem aumentado de mortes por H1N1 pelas gripes, né, pelas influenzas, porque as pessoas ficaram mais relapsas em relação a esse tipo de gripe? É um dos fatores, né? As pessoas depois da pandemia, acho que acharam que só o que é grave é o Covid, né? E a gente continua tendo a influenza, e são as mesmas orientações, né? Evitar aglomeração, tomar vacina, cuidado com lavagem das mãos, né? São as mesmas orientações. E tem um fenômeno que é o descrédito da vacina, né? Muita fake news em cima da vacina, né? É realmente um grande problema hoje para a saúde pública, né? Esse monte de notícia que sai, esse monte de informação que acaba prejudicando, né? Porque a gente tem um grande grupo de pessoas que não estão vacinadas e estão sob o risco de ter uma evolução grave se pegar uma influenza. Doutora, além dessa falta de proteção, né, da vacina contra a gripe, que é importante, o que pode fazer com que a gripe ela evolua para uma síndrome respiratória aguda grave, né, como é chamada aí, essa síndrome mais grave que leva a óbito? O que mais pode ser feito? Exato, o que mais pode levar, né, à evolução aí de casos graves, né, que terminam com mortes? Sim, o fato de ter o fator de risco, né? Dentre os nossos casos de óbitos, tirando acho que 3 pessoas, deixa eu ver aqui, 3 pessoas que não tinham fator de risco, mas tinham faixa etária de risco, né? Todos os demais tinham ou obesidade ou doença renal, muita cardiopatia. 30 desses pacientes tinham cardiopatia, só para você ver como, né? Ou pneumopatia, diabetes também é um fator hoje importante, a gente tem bastante diabéticos, né? É uma população que tem envelhecido, que tem as suas comorbidades, e tem que lembrar que, eu tenho minha diabetes, estou bem tratado, estou bem cuidado, mas ainda não deixo de ter o meu risco de fazer uma evolução grave. Então, eu acho que um dos fatores é isso, né? O envelhecimento da população, mais comorbidades e o grande descrédito da vacina, né? Então, falando na vacina, doutora Elda, ela continua fácil de ser encontrada, né? Todos os centros de saúde da cidade, também a documentação é um documento com foto, ou seja, não se vacina quem não quer, ela está acessível para a população. Está acessível, é só chegar, falar que quer fazer vacina de influenza, se você já não tem o cadastro, né, que quase todo mundo que fez Covid, que fez alguma vacina depois do Covid, está já num sistema nacional, né, que a gente só puxar pelo nome, né, já encontra o seu registro,
Se não tem aí, precisa assim de um documento, mas se você já tem um registro lá, né? É muito fácil, é só comprovar que é você mesmo, né? E, por exemplo, se você for a Elda, se eu for, sou a Elda mesmo, né? E pedir a vacinação, não há necessidade de nada, assim, nada específico, é só chega lá com um documento que comprove que você é você mesmo, né? Que o seu nome é o que você está passando. E tomar a vacina. Doutora, e tem muita gente gripada ou resfriada, né? Enfim, então para essas pessoas que tiveram gripe ou um resfriado recentemente, elas podem também procurar pela vacina ou tem que esperar e dar um intervalo para receber a vacina contra a gripe? Se for realmente constatado que é um Covid ou uma influenza que a pessoa teve, o ideal é esperar uns 15 dias para tomar a vacina. Mas outros quadros de resfriados leves, não pode tomar, não tem contraindicação nenhuma. Doutora Elda Mota com a gente ao vivo, ela que é médica pediatra da Secretaria de Saúde de Campinas, trazendo esse alerta importante da vacinação contra a gripe para prevenir casos mais graves e mortes também pela doença. Doutora, muito obrigada, viu, pelas explicações, bom trabalho e boa tarde por aí. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado, doutora. Agora 2h56.